O Ministério Público, telespectador e telespectadora, daqui a pouquinho vai conceder entrevista coletiva aqui no fórum, falando sobre a situação dos envolvidos na adulteração do leite. Nós vamos subir e vamos acompanhar. Boa tarde a todos e agradeço a presença dos senhores aqui. E a gente veio agora com um segundo momento, né, com o propósito de prestar algumas contas, né, em função da investigação que se terminou. Bem, são duas operações, né, Biavati. É o leite adulterado 1, que pega a comarca de Xaxim e município de Lajeado Grande, Ponte Serrada, e a leite adulterado 2, que pega então a comarca de Mondaí e mais uma filial dela no Rio Grande do Sul. No caso de Xaxim, então, foram 13 presos iniciais, 2 foram colocados em liberdade a pedido do Ministério Público, os demais estão presos. Por que o Ministério Público pediu a soltura desses 2? Esses 2, dentro da organização criminosa, assim dita por lei, né, mas identificada no Ministério Público, são 2 que falaram, explicaram o que tinham a explicar, e eram, dentro dessa organização de tarefas, eram os 2 que menos tinham funções importantes para aquelas práticas, mas enfim, menos tinham função e eram funcionários efetivamente que sozinhos não aconteceria o crime. Então nós entendemos de melhor justiça até colocá-los em liberdade depois que eles colaboraram, inclusive, com toda a investigação. No caso de... No sentido, então, aqui de Lajeado e Ponte Serrada, 11 ainda continuam presos. 11 continuam presos. Agora vamos para Mondaí e Vista Alegre. E que no caso da Operação Leite Adulterado 2, né? Lá foram também presos inicialmente 7 homens, depois mais 4 e 2 depois foram presos. Entretanto, agora estão 13. Nesse momento estão 4 presos. Os demais foram colocados em liberdade. Um a pedido do Ministério Público e outros 4 contrários à manifestação do Ministério Público. Em relação a essas solturas, o Ministério Público está manejando agora os recursos, tentando reverter esse quadro e torná-los à prisão. E a partir de agora, então, o Ministério Público vai ter que apresentar as provas para o Judiciário. Certo. Foi até então o momento da investigação. A denúncia foi entregue ontem, que é um documento formal dizendo o que se apurou e qual é a acusação que o Ministério Público consegue fazer a essas pessoas. A partir de agora, então, vem a investigação judicial, com a presença dos advogados de defesa, o contraditório, a ampla defesa, e lá ao final dessa instrução, o juiz deverá dar a sentença e dizendo naquilo que ele condena, certo? E fixando a pena para aqueles que forem condenados. É um longo caminho ainda, né? Preciso dizer que nós temos indícios importantes e que nos dá a convicção de que os crimes ocorreram, que as adições indevidas ocorreram. Agora caberá à instrução judicial reafirmar essas informações para que se possa ter uma condenação. Caso contrário, serão absolvidos. Até quantos anos poderão ser pegos de cadeia cada um deles? São teses jurídicas um pouquinho diversas e complicadas. Na visão do Ministério Público, tendo em vista que as práticas indicadas, elas se davam com habitualidade, essa é uma palavra importante, a habitualidade nas práticas, nós entendemos que cada adição indevida, tornando o produto impróprio, é um crime. E aí nós chegamos a uma pena possível de até 100 anos de prisão. Isso se o juiz entender dessa forma. Exatamente, se o juiz acolher essa tese de acusação. Tem uma tese intermediária, onde se condena por uma vez e verifica quantas vezes esse mesmo crime está repetido e aí aplica um aumento de pena de até 2/3 para essa pena. Mas é preciso lembrar que são vários os crimes diferentes, inclusive. Os crimes de adulteração, crimes de produto impróprio, crimes de falsidade ideológica e crimes de organização criminosa. Então são vários os crimes. Nós acreditamos que num pior cenário, digamos assim, essas penas podem passar de 14 a 15 anos de prisão, dependendo da participação de cada um deles, né? O Ministério Público vai trabalhar nessa tese, então, da maior, não a intermediária. Da maior, porque o que compreendemos é que existia uma habitualidade, né? E existindo habitualidade, isso serve para quem pratica furto, tem que servir também para quem adultera leite. E vai servir também de exemplo para demais proprietários de laticínios para que não caiam nessa prática, porque
é um mal à saúde? A gente identifica assim que a grande maioria dos produtores de leite lá na sua fazendinha, na sua granja, no seu sítio, produzem leite de boa qualidade, com maior empenho, maior higiene. Assim também essa regra vale para a empresa, laticínios, que produzem o melhor leite que possível, né? Santa Catarina é um grande produtor de leite, em breve deve ser na região sul a maior do Brasil a produzir leite. Temos aqui um cenário qualificadíssimo para esse produto. Então nós temos assim a convicção de que a regra é um ótimo produto, grandes produtores, grandes indústrias, um mercado importante da economia de Santa Catarina e do sul do Brasil. Excepcionalmente, flagramos essa situação, né? E a gente espera que essas próprias empresas envolvidas que revejam o seu conceito de trabalho, e tenho certeza que têm condições plenas de realizarem e colocarem no mercado um produto de total qualidade. É isso que a gente espera. Só para finalizar, doutor Fabiano Baldissarelli, houve a confissão por parte de alguns proprietários de laticínios. Isso facilita para o Ministério e para eles também ou não? Houve uma confissão parcial, que eu diria que não total, porque quando você diz que coloca, mas diz que acredita que isso não faz mal à saúde, tendo em vista que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nega qualquer adição, toda adição é indevida, e isso é o crime, nós temos até a preocupação que uma vez soltos, como foram colocados, e disseram que entendem que aquilo não é problema, será que hoje não estão pondo de novo? Então é por isso que o Ministério Público vai buscar novamente a prisão dessas pessoas. Doutor Fabrício Pinto Vlaiben é promotor, Ministério Público de Mondaí. Doutor, nós acompanhamos nesta manhã de quinta-feira a soltura dos proprietários do laticínios de Mondaí, seu Irineu e também o Wilson. Em que tese o senhor trabalha agora para que eles voltem para a cadeia? Não, a tese é muito tranquila, na verdade. No entender do Ministério Público, tanto meu quanto dos meus colegas que estão auxiliando, aqueles requisitos, aqueles fatos que estavam presentes no início, quando foi então decretada a prisão dos partícipes aí dessa organização, eles ainda se encontram presentes. Não houve fatos novos, no entender do Ministério Público, que justificassem uma suposta ausência desses requisitos. Então, como eu disse na entrevista coletiva que eu tive a oportunidade, faz parte do processo jurídico, né? Faz parte o Poder Judiciário ter a decisão. O Judiciário tomou a decisão de soltar por entender que estavam ausentes esses requisitos e vai poder explicar melhor também se for procurado, mas o Ministério Público entende então que esses requisitos ainda se encontram presentes e tanto é do jogo jurídico que há previsão de recursos contra esse tipo de decisão para que se possa tentar a reforma da decisão e que seja revertida essa situação. E é isso que o Ministério Público, nesse momento, está trabalhando. Vai buscar o recurso para que essa situação seja revertida, demonstrando que aqueles requisitos lá atrás ainda se encontram presentes, que não houve alteração nesse ponto. O advogado de defesa de um dos proprietários alegou que um deles é sexagenário, problemas cardíacos, enfim, apresentou diversos fatores apresentava doenças. Mas o proprietário também, antes de ir para o xilindró, não percebeu que também estaria causando mal à saúde de muita gente. Quanto à questão dele ser sexagenário e ter problemas cardíacos, é fato, né? Nós temos conhecimento disso e entendo que a defesa busca o que se chama da prisão domiciliar, né? Hoje ele não está mais preso, né? Então, mas buscava, quando ele estava preso, a prisão domiciliar. Só que esses fatos por si sós, eles não são suficientes no entender do Ministério Público para justificar uma prisão domiciliar. São requisitos excepcionalíssimos que a lei traz para a prisão preventiva domiciliar, que seria aquele ou maior de 80 anos, por exemplo, que não é o caso, ou aquele que está extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que também não é o caso, tanto que todos estavam trabalhando, todos estavam tocando a empresa e as atividades dela, inclusive as atividades ilícitas que foram constatadas pelos elementos que nós pudemos apurar, né? Então, em tese, a apuração desses crimes, foi dado início agora à ação penal, que em Mondaí, como eu disse, já foi recebida a denúncia, ou seja, os requisitos mínimos
foram verificados pelo juiz. Então agora nós podemos dizer que há um processo criminal contra essas pessoas em Mondaí e nós vamos, como dito antes, apurar, repetir aquelas provas perante o judiciário, aquelas que podem ser repetidas, e produzir outras provas que forem requeridas eventualmente pela acusação ou pela defesa, para que ao final se chegue a um veredito. Esse crime é julgado em Mondaí ou aqui em Chapecó? Em Mondaí, é julgado em Mondaí. O processo tramita na comarca de Mondaí, no Poder Judiciário lá. E a questão de 4 a 8 anos, como diz a lei, o advogado de defesa chegou a falar aqui nesse mesmo programa de que isso nem dá cadeia, 4 a 8 anos. De fato, fica complicado falar sobre o que ele falou, né? É o senhor que está me colocando, né? Mas, assim, o Ministério Público coloca de forma bem tranquila. O crime de adulteração de produto alimentício tem uma pena mínima de 4 e uma pena máxima de 8. Nós trabalhamos, por ser o que a gente verifica na experiência, com a pena mínima. De fato, a pena mínima é 4 anos. Contudo, o que nós verificamos é que não houve... O que nós verificamos pelos elementos apurados nessa investigação toda, nos últimos 5 meses, é que não houve uma adulteração, e sim diversas adulterações. Então, no momento em que se verifica diversos crimes, ao menos em tese, há 2 possibilidades. Ou a soma dessas penas ao final, se houver a condenação, ou se considera a pena mais grave aplicada e a ela é aplicada uma fração de aumento de acordo com o número de atos que foram verificados. E isso, como nós dissemos, são 2 teses que vão ser provavelmente objeto de embate no processo judicial, e somente ao final é que nós vamos poder verificar qual que foi adotada ou não. Doutor Fabrício, vai a júri popular ou não? Não vai a júri popular. O júri popular no Brasil ele é destinado aos crimes dolosos contra a vida, que daí seria o homicídio, ou aborto, ou infanticídio. Como esse crime não está previsto nesse rol de crimes dolosos contra a vida, é a adulteração de produto alimentício destinado ao consumo, né, reduzindo-lhe o valor nutritivo ou tornando-lhe nocivo à saúde da população, é outro tipo de crime. Esse crime é julgado pelo juiz singular, um juiz concursado dentro do seu gabinete no Poder Judiciário. Com imagens de Gilberto Luiz Concato, aqui do Fórum, o repórter J. Biavati.